Shalom, queridos, de novo, sejam bem-vindos, vocês que entraram agora. Nós já queremos dar início aí à nossa aula orando, né? O pessoal que entrou primeiro, nós fomos direcionados a gerar um ambiente profético e eu quero te motivar a isso, amém? Então vamos orar. Queridos, pessoas proféticas estabelecem ambientes proféticos sobre a terra. Ele altera, né? Ele muda a ambiência. Então, nós estaremos orando, estabelecendo sobre a terra aquilo que o céu está declarando para esse tempo hoje, dentro desta aula. Amém? Vamos orar? Pai, nós nos rendemos diante do Senhor nessa noite. Pai, nós queremos a opinião do Senhor sobre essa aula, sobre ao nosso respeito e tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem liberado e que está no seu coração. Senhor, nós queremos ser confrontados, nós queremos, Senhor, ser impactados pela profecia. Pai, gere em nós, em nome de Yeshua HaMashiach, um caráter e uma conduta agradável diante do Senhor, aprovada diante do Senhor. Senhor, que esta aula seja uma aula, Senhor, que não apenas seja aquilo, Pai, que nós ouvimos e passa desapercebido, mas que seja um tempo, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, nós clamamos e pedimos ao Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, coloque fogo na mensagem, que a nossa mensagem, Senhor, ela seja direcionada com fogo. Senhor, que a nossa mensagem, Senhor, ela gere, Senhor, transformação no nosso espírito, na nossa alma e na nossa conduta. Em nome de Yeshua HaMashiach, Espírito Santo, nós te convidamos e te damos total liberdade para fazer conforme o Senhor quiser. Pois sabemos, ó Pai, que o maior interessado nessa escola é o Senhor. Estamos aqui submetidos e debaixo da palavra do Senhor em obediência, Pai. Então fica à vontade no nosso meio. Senhor, que toda frieza, Senhor, seja agora, Pai, encharcada do fogo do Senhor. Seja dissipado, ó Pai, em nome de Jesus. Que toda dureza de coração, Senhor, seja confrontada pela Tua palavra, que é como um martelo que esmiuça a penha. Senhor, que a nossa mentalidade seja transformada. E, Pai, que seja estabelecido aqui o que o Senhor já liberou desde os céus. Pai, nós consagramos essa aula ao Senhor e declaramos, Senhor, faça segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural da nossa escola profética. E você, como um bom aluno, você vai abrir sua câmera, porque você está em uma aula. Amém? Se você está deitado aí, não é hora de você estar deitado, é hora de você estar assistindo a aula. Você vai pegar sua caneta, seu papel e principalmente a sua Bíblia. Porque hoje nós vamos conduzir essa aula, claro, né, toda a escola de uma forma bíblica, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, eu quero ser uma porta-voz do céu ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E que a palavra que o Senhor liberou sobre nós, ela seja traga sobre o seu entendimento com clareza. Que as aves de rapina não a roubem. Que o seu coração, querido, seja uma terra fértil, em nome de Yeshua HaMashiach. Hoje nós vamos falar sobre o caráter e a conduta profética. O que a Bíblia ela nos aponta, queridos, acerca disso? Qual é o caráter de alguém, queridos? Qual é o caráter de alguém que se diz se mover dentro de uma estrutura profética? Como a pessoa ela é conduzida, ela precisa ser encontrada, aprovado diante do Senhor, dentro desse tempo. Então, eu já quero dar início para você te trazendo o conceito, o significado do que é a palavra caráter. A palavra caráter é aquele que é o que define a personalidade e a índole do indivíduo. O conjunto de qualidades e defeitos são o que determina a sua conduta e a sua moralidade.
Então, nós vamos entender isso. Esse significado nós encontramos quando pesquisamos no dicionário comum. Isso é definição da palavra caráter. Mas sobre o profético, a coisa aperta um pouquinho. Como que você conhece o caráter de alguém que caminha em uma estrutura profética? Olha aí, gente, o pastor Cassiano está aí, meu Jesus. Como é o caráter de alguém que caminha dentro de uma estrutura profética? O que a Bíblia nos aponta? Como você identifica alguém que caminha dentro de uma estrutura profética? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 17 do 15 ao 17, depois o versículo 20. Queridos, nós vamos ler muita Bíblia hoje, mas eu não quero que você fique fixado somente no slide, eu quero que você confira comigo aquilo que nós estamos trazendo. Porque uma das características de alguém profético, queridos, é aquele que confere o que está sendo falado. Amém? Abra aí comigo a sua Bíblia em Mateus 7. Nós vamos ler do 15 ao 17, depois do versículo 20. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. E diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Assim, pelo seu fruto, os conhecerão. Preste atenção, queridos. O que Jesus está nos ensinando, e que talvez esse seja um tempo onde nós estamos nos perdendo nisso. Como nós estamos nos perdendo nisso? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Dom não expressa caráter. O que expressa caráter é fruto. E muitas das vezes nós somos conduzidos a uma estrutura de um falso profético a partir do dom. Mas o que vai determinar é o fruto que aquela pessoa determina, que aquela pessoa ela produz. Jesus nos ensina a conhecê-los por seus frutos. O que anda no engano, queridos, não, o que anda no engano e na falsidade não gera o que é verdadeiro. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela vai nos trazer entendimento de que a pessoa, queridos, ela pode manifestar, ela pode profetizar, ela pode fazer cair fogo do céu. Mas se essa pessoa, ela não testemunha de Cristo, e ela não gera frutos que traz características de Cristo, se os frutos dela não é conivente, não é associado, não tem características a partir da palavra de Deus, queridos, é anátema. E é interessante que é um exemplo que a gente sempre escuta aqui no Instituto, como, por exemplo, uma pessoa... Oi, o que está acontecendo? Está tendo ruído? Tá? Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Melhorou? Ficou melhor o áudio? É meu fone. Então, vamos lá. Uma pessoa que, por exemplo, ele trabalha na Casa da Moeda, vamos colocar assim, ele é uma pessoa que ele diz que ele não identifica uma nota falsa porque ela é falsa, mas é de tanto conhecer o verdadeiro. Porque ele trabalha com aquilo que é verdadeiro. Então, como que nós vamos identificar isso? Mas hoje nós viemos aqui para falar sobre um caráter, sobre um padrão. E eu quero trazer para vocês fundamentos bíblicos de pessoas proféticas com caráter segundo o padrão bíblico, segundo aquilo que a Bíblia ela nos aponta. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Lucas, capítulo 1, versículo 15. Vamos lá comigo? E se você achar aí ou quiser ler do slide para mim, por favor, Lucas,
capítulo 1, versículo 15. Eu leio, vou ler do slide. Uhum. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Obrigada, Ana. Preste atenção, queridos. Sabemos que esse texto está pontuando sobre um profeta chamado João Batista. Mas aqui há uma característica profética, uma menção do caráter de um profeta que primeiro a primeira característica do caráter profético, segundo o padrão bíblico, é a pessoa, primeiro, ser cheia do Espírito Santo. E o segundo padrão que o Senhor trouxe ao meu coração foi a obediência. Então, vejamos aqui. João Batista, ele foi gerado, né? O Senhor, ele trouxe ali a revelação ao seu pai. Preste atenção nisso. O anjo, ele aparece ao pai de João Batista e ele traz a respeito de João Batista todas as características que João Batista, ele carregaria acerca de alguém que veio com uma responsabilidade profética. E entendemos que, queridos, a obediência que João Batista carregava, o caráter que João Batista carregava, inicia-se também na conduta daquele que o preparou. Primeiro, Deus, claro, que o gerou, mas a conduta dos seus pais. Nós vamos ver um pouco mais adiante que quando o anjo, quando Lucas ele está descrevendo a respeito de João Batista, ele vai falar acerca de João Batista, mas antes ele vai proclamar que o pai e a mãe de João Batista eram homens justos, homem e mulher justa, que andava segundo os padrões, os mandamentos e cumpria as leis do Senhor. Era um homem e uma mulher que veio segundo, né, ali a ordem de Arão, do sacerdócio de Arão, mas era um homem e uma mulher que obedecia. Então, queridos, nós vamos também identificar que o caráter de alguém profético, queridos, é ter já também em sua genética um caráter fundamentado geneticamente. Como assim, Arielle? Um caráter fundamentado geneticamente? Porque, queridos, o filho faz o que vê o pai fazer. Quem são suas referências? Quem você está ouvindo? Quem te direciona? Fundamentará em você um caráter profético. Caminhando aí dentro da palavra de Deus e dentro desse sentido que eu estou falando, veja bem, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Queridos, isso aqui é Paulo falando a Timóteo. Ele está declarando a Timóteo como ele deve apresentar-se perante as pessoas. Qual era a conduta de Timóteo perante as pessoas? Mas veja bem, duas palavras aí me chamam a atenção quando eu leio esse texto. Primeiro, a palavra procure. O que isso quer dizer quando Paulo expressa isso a Timóteo? Ele diz assim: procure significa aquele que se esforça, que se empenha diligentemente, que apressa-se, aquele que é discípulo, que ouve as instruções do seu mestre. Então, calma. Veja bem, queridos, é aquele, queridos, que não mede esforços. Que não mede esforços para se empenhar em apresentar-se aprovado. É aquele, queridos, que escuta o seu discipulador. É aquele, queridos, que dá ouvido à instrução. É aquele que se move em obediência. Mas a segunda palavra aí também é aquele que maneja bem. O que é manejar? Preste atenção. É cortar reto. É talhar o caminho.
Prosseguir por caminhos planos é aquele que mantém o curso reto, que maneja corretamente, mas ele também ensina somente a verdade e diretamente. Então, o que nós entendemos aqui? Não há desvio no caráter profético, no verdadeiro. Ele caminha, queridos, um caminho reto. Ele prossegue em caminho reto. Ele é aquele que mantém o curso reto, ou seja, as coisas desse mundo não corrompem o seu coração. Ele é aquele também, queridos, que ensina a verdade, ou seja, nele não há engano. Esse deve ser, queridos, o caráter e a conduta de alguém profético. Arielle, mas por que nós estamos, justo nessa primeira aula, falando sobre isso? Porque, queridos, nós estamos nos perdendo no que é falso, por causa da nossa falta de discernimento. E como que eu vou identificar o que é o falso? Conhecendo bem o que é verdadeiro. Estamos nos perdendo, queridos, quando as profecias e as palavras proféticas, elas vêm ao encontro da nossa alma e profetizam aquilo que a nossa alma embriagada deseja ouvir. E não só, queridos, sobre aquilo que nós queremos experienciar. Não, mas aquilo que tanto desejamos e almejamos, talvez até cerca de ambientes. Então, nós precisamos de conhecer bem o que é verdadeiro. Mas continua. Vamos lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quem vai ler para mim? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Obrigada, Ana. Preste atenção nisso, queridos. O caráter e a conduta profética, ela deve ser aquela, queridos, que busca direção nas escrituras. E que antes de exortar o outro, já foi quebrado, esmiuçado pela palavra do Senhor. Aqui, Paulo, ele também está declarando, né, junto ali a Timóteo, que até a chegada dele, ele precisava de aplicar-se bem à leitura da palavra. Porque, queridos, não existe, deixa eu te dizer uma coisa, eu falo isso sem sombra de dúvida e nem variação. Não existe, queridos, um verdadeiro profético que não é fundamentado na palavra de Deus. Não existe um verdadeiro profético que não consegue te direcionar na realidade do mergulho das Escrituras. Não existe um verdadeiro profético, queridos, que não tenha uma palavra assertiva de exortação. E deixa eu te dizer uma coisa. Exortação não é apenas denunciar o pecado do outro. Isso é exposição. Uma verdadeira exortação é aquela que exorta, mas que também aponta o caminho da correção, o caminho reto do Senhor, o caminho de conversão da conduta e do caráter defraudado. É aquela, queridos, que transforma a estrutura do outro, mas só terá autoridade para aquilo aquele que mergulhou e que se aprofundou bem na verdade das Escrituras. Então, caminhamos entendendo isso aqui. Querido, se alguém te diz profético, mas tem dificuldade quanto às Escrituras, queridos, não ouça. Ah, mas o fulano de tal é assim. Ele movimenta toda uma atmosfera e que não sei o que, ele faz cair fogo do céu, os anjos aparecem coisas miraculosas, o coxo se levanta, o cego volta a ver e tudo acontece.
Porém, só tem isso aqui nele. Ele só trabalha com isso aqui que não está muito ligado às escrituras, não, mas é só isso. Queridos, preste atenção nisso. Não tem como uma fonte jorrar duas águas. Ou ela jorrará uma água limpa e uma água pura do Senhor, ou ela jorrará uma água suja. Não tem como. Então, nós precisamos de parar com o nosso jeitinho de que, não tem nada a ver, não. O pastor Cassiano fala, né? O nada a ver é primo de Satanás. Não tem nada a ver, não, sabe, pastor? Ele só bate na esposa. Tem nada a ver, não. Fulano de tal só fala uma mentirinha ali, mas não tem nada a ver, não. Queridos, não tem como. O caráter profético, ele precisa estar pautado nas escrituras. E se a escritura, ela diz que é pecado, é pecado. Não tem como nós passarmos e massagearmos a cabeça do outro quanto a isso. Continuando. Vamos comigo agora em Marcos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Querido, está dando para entender até aqui? Sim ou não? Se tiver dúvida, pode ir colocando aí no chat que a gente responde, tá bom? Marcos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Quem vai ler? Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante de ti. Desculpa, tô meio gripadinha hoje. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Obrigada, Ana. Preste atenção, queridos. O caráter do verdadeiro profético é saber que ele não é a mensagem. Ele é apenas a voz que anuncia a mensagem. Ele não conduz o povo aos seus próprios interesses. Ele conduz o povo ao arrependimento e ao caminho reto do Senhor. Então, como nós iremos identificar, queridos, o falso? Entendendo que, queridos, a mensagem que ele anuncia fala mais dele do que a mensagem que Deus determinou para que ele pregasse. A mensagem que ele anuncia arranca a palavra e arranca Jesus da centralidade, mas traz sobre um povo, traz sobre a multidão que o escuta, o conceito de que aquela pessoa, ela precisa mais ser exaltada do que aquele que entregou para ele a mensagem. Queridos, esse é o falso. Mas o verdadeiro, como está escrito aí no slide de vocês, é aquele que anuncia e sabe que ele não é a mensagem. Ele não está ali para falar de si mesmo. Na verdade, ele mesmo, ou eu mesmo, ou você aqui como alguém profético, não importa. O que importa é para o que você foi chamado e a mensagem para o que você foi chamado a anunciar. E continuamos dentro desse entendimento, porque agora nós vamos entender isso também, caminhando no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: Eu vos tenho batizado com água. Isso é João Batista dizendo. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Ele sabe quem ele é e para o que ele foi chamado. E sua responsabilidade é fazer com que o povo encontre a profecia. Queridos, eu escutei isso aqui, essa fala que não é minha. Vou dar de direita, quem é de direita, é do pastor Cassiano. Mas esse negócio mexeu tanto comigo. É fazer, queridos, o verdadeiro profeta, ele é aquele que faz o povo encontrar com a profecia. A nossa responsabilidade profética é fazer, queridos, esse encontro profético entre a pessoa e a profecia. Aí, como isso? O que isso quer dizer? Queridos, no slide anterior eu disse que nós não somos a mensagem.
Nós somos a voz que anuncia a mensagem. Queridos, isso mexe com o meu coração. E quando semana passada nós aprendemos isso aqui, o meu coração se encharcou e queimou pelo fato de que, quando nós entendemos a nossa identidade, queridos, quando nós entendemos para o que nós fomos chamados e o propósito para o qual nós fomos chamados, e qual é a palavra profética que o Senhor determinou ao seu respeito, qual é a sua identidade profética, qual é o seu chamado profético. Talvez você está aqui ouvindo essa pessoa aqui falar, e você talvez olhe para você e fale assim, mas eu não sou uma pessoa, eu não sou um profeta. Talvez você está aqui me ouvindo falar, você é um intercessor, você é um pastor, você é um mestre, você é um evangelista, você é um apóstolo. Mas que o Senhor convocou para esse tempo de aula, para se encontrar com a profecia, para ser confrontado pela palavra, para ter um encontro, uma colisão profética nesse tempo. Mas você sabe para o que você foi chamado. E a mensagem que você anuncia, ela tem uma responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade de gerar no outro a identidade no qual o Senhor o chamou a ser. Então, entenda, queridos, não tem nada a ver conosco. É tudo a ver com Ele. Mas a nossa identidade expressará e ela denunciará o reino no qual nós fazemos parte. Amém? Tá dando para entender até aqui? Vou ficar perguntando para vocês, que vocês estão mais quietos aí, ó. Mas vamos lá, caminhando. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Quem vai ler? Vocês para interagir, né, meu povo? Vou ler aqui. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Obrigada, Kelly. Preste atenção, queridos. Nós vamos caminhar um pouco nessas características de João Batista, mas preste atenção. O caráter do verdadeiro profético é aquele que não se move na sua própria justiça, mas sim na justiça de Deus. João Batista era um profeta, queridos, que ele tinha um território no qual ele se posicionava na sua identidade profética, no deserto. E no deserto, as pessoas saíam das suas regiões e iam ao encontro do profeta, para ouvir o profeta falar, para ouvir o profeta profetizar. Então, queridos, se temos uma palavra profética, o Senhor enviará os ouvidos para ouvi-la. E é por isso que você está aqui. Se você tem uma palavra profética, se o Senhor tem liberado sobre a sua vida a palavra profética, o Senhor enviará os ouvidos para ouvi-la. Mas preste atenção, o caráter do verdadeiro profético, ele não se move na justiça própria. Porque a nossa justiça própria para o Senhor é como trapos de imundícia. Cheira mal perante o Senhor. Mas ele sabe muito bem manifestar a justiça de Deus. Ele é aquele que não é complacente nem omisso. Ele denuncia a genética deformada em meio ao corpo. Então preste atenção nisso. O verdadeiro profético, queridos, ele é aquele que não é complacente. Ari, o que é ser uma pessoa complacente? Para não arrumar confusão, eu me calo. Não, Senhor, essa palavra aqui, sabe, eu não posso liberar não, porque, nossa, coitado, o irmão vai sair ferido. Queridos, é por causa disso que o pecado tem se instalado sobre os altares da igreja nesses dias. Pela nossa, como que eu posso dizer, complacência. Nem vou falar pela nossa
nossas boas condutas e boas regras. É porque hoje, infelizmente, muitos estão negociando a mensagem. Queridos, a mensagem ela não é negociável. A mensagem ela deve ser proclamada. Ele também, queridos, não é omisso quanto aquilo que ele carrega. Ele sabe o peso da responsabilidade, da palavra profética que ele carrega. Ele denuncia, ele exorta, ele edifica e ele consola. Mas ele denuncia a genética deformada em meio ao corpo. João Batista estava dizendo raça de víboras, denunciando uma genética que estava deformada no meio daquele povo. Então vamos lá. Mateus 11:11. A palavra do Senhor diz assim. Mateus, capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista. Mas o menor mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui, queridos, nós entendemos que ele é um emissário, aquele que anuncia com precisão o que está sendo proclamado no céu. Mas ele é também aquele que o céu dá testemunho dele. E aí eu te faço uma pergunta. O que o céu tem liberado ao seu respeito? Qual é o testemunho que o céu tem dado ao seu respeito? Porque aqui é Jesus Cristo, em meio a uma multidão, dando testemunho de João Batista. Mas preste atenção nisso. Ele possui, o verdadeiro profético, ele possui grande poder e autoridade. Mas isso só é manifesto quando ele entende que ele não é o maior, ele é o menor. Porque o ministério profético, queridos, não é para ser colocado em grande evidência no sentido de aparecer. Não. O ministério que o Senhor te entregou, nada mais, nada menos, é para servir. Então, somos o menor. Somos aqueles que fomos chamados para servir. Somos aqueles que fomos chamados, queridos, para talvez nem sermos conhecidos, mas aqueles, queridos, que se prontificam e entendem que o Senhor está acima de tudo que nós fazemos. E caminhamos. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Quem pode ler para mim, por favor? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Obrigada, Marcela. Querida, você sabe o que é ser uma testemunha? Ser uma testemunha, queridos, a palavra testemunho vem da palavra mártir. Pela mensagem que você carrega, você está disposto a morrer? Se você está anotando, anote essa pergunta aí. E depois, responda ela para o Senhor. Pela mensagem de pessoas proféticas aqui que me escutam, você está disposto a morrer? Porque o caráter do verdadeiro profético, queridos, ele tem Cristo como centralidade. A mensagem que ele anuncia é Cristo. E nada além de Cristo. Porque o que passa disso, queridos, é anátema. Então, queridos, como eu disse para vocês anteriormente, ele pode fazer acontecer coisas maravilhosas. Mas se Cristo não for o padrão, não for o centro da mensagem, se o testemunho não for Cristo,
Queridos, ele não é alguém que caminha dentro dos padrões do caráter e da conduta profética bíblica. Vejamos isso na vida de um profeta muito conhecido. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 22, versículo 7. Números, capítulo 22, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referenciaram as palavras de Balaque. Queridos, conhecemos muito bem a história do profeta Balaão, mas preste atenção nisso aqui. Eles não foram primeiro perguntar qual era o valor da profecia de Balaão. A palavra está dizendo que esses homens ouviram a mensagem de Balaque, as ordenanças, as palavras de Balaque, e já foram ao encontro do profeta Balaão com o preço dos seus encantamentos. Queridos, quando você pega Balaão profetizando a partir de Deus, porque Deus não deixa ele profetizar contra a nação de Israel, porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz que o dom, ele é irrevogável. Então, Balaão, ele tinha autoridade profética. Você sabe o que determinava que Balaão, ele era um falso profeta? É porque o coração de Balaão era vendido. Não é porque Balaão profetizava errado, senão ninguém procuraria ele, pagaria o preço alto que ele cobrava. O caráter do verdadeiro profético não tem preço, pois ele não se vende. Ele sabe que a mensagem que ele carrega foi paga com preço de sangue e tem valor incalculável. Então, queridos, o verdadeiro profético, ele não se vende. Ele não tem preço, ele tem valor. E um valor incalculável. A palavra do Senhor, em João, capítulo 3, versículo 28, vai nos dizer assim. João, capítulo 3, versículo 28, diz assim: Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Preste atenção, João Batista falando aqui. Algumas características eu coloquei aqui com base nesse texto. Ele vai dizer assim, ele diz que ele não era o Cristo, então logo ele está dizendo, eu não produzo nada, eu não faço nada, eu apenas sou aquele que prepara o caminho para o Senhor vir. Queridos, o verdadeiro profético, ele prepara o caminho. E se ele prepara o caminho, com base nas Escrituras, o Senhor se manifesta. Então, ele não é um usurpador da presença. Ele sabe para o que ele foi comissionado. Ele é o amigo do noivo. Ele não é amante da noiva. Ele não defrauda a noiva. Ele não expõe a nudez da noiva. Ele não tem o seu ofício como fonte de prazer. Como assim, Ariel? O seu ofício como fonte de prazer? Para satisfazer os desejos da sua carne. Muitas das vezes, queridos, nós vemos como, por exemplo, o profeta Jeremias. Ele não... Chega um momento, lá em Jeremias capítulo 20, que ele já não tem prazer em profetizar. Ele pede o Senhor a morte, ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Porque, queridos, a mensagem causa no profeta. Ele causa no profeta uma colisão. Ele estremece as estruturas do profeta. A sua missão é aperfeiçoar a noiva e fazer a noiva apaixonada pelo noivo. Como ele faz isso? Edificando-a, exortando-a e consolando-a. Ele sabe, queridos, os padrões de um verdadeiro profético. Ele está atento ao dia do casamento e, por isso, ele a prepara para esse grande dia. Ele tem a responsabilidade
de entender que o noivo é quem é possuidor da noiva, e não ele. Ele também. E o seu coração se enche de alegria ao ouvir o som da voz do noivo. Mas a próxima característica é o que traz entendimento e contrição no nosso coração. É o que João Batista ele diz. Convém é que ele cresça e que eu diminua. Então, o caráter do verdadeiro profético, queridos, ele é um caráter humilde. O orgulho não pode ser o Deus que governa o seu coração. É ter o profundo entendimento de que Cristo é importante e nós menos importante. Cristo deve aparecer e nós devemos nos esconder. É proferir o nome dele acima do nosso. É preferir o nome dele acima do nosso. Então, queridos, não tem, mais uma vez eu repito isso, não tem nada a ver conosco, com o que nós fazemos. Não, tem tudo a ver com ele. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Queridos, o dom que você carrega, a unção que você carrega, a habilidade das escrituras que você carrega, a revelação das palavras que você carrega, não é mérito seu, é graça dele. E nós precisamos, como verdadeiros proféticos, entender isso. E parar de querer ser usurpadores de uma graça, usurpadores de uma autoridade, de um poder que só pode vir do Senhor. João Batista, ele vai continuar dizendo, em João capítulo 3, o 31 ao 33, quem vem das alturas está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e o que tem ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. O que João Batista está dizendo? Que aquele que vem do céu, queridos, o verdadeiro profético, ele busca o que o céu está dizendo. Aqui João Batista está falando de Cristo, mas trazendo isso para uma realidade profética e uma visão profética, ele anuncia o que o céu está dizendo. E muitas das vezes, a sua mensagem, a nossa mensagem, ela não será muito bem aceita. E não é mesmo para ser. Mas a nossa responsabilidade não é trazer conforto ao coração do outro, simplesmente. É trazer confronto, para que tenha uma mudança de caráter, uma conduta assertiva diante do Senhor. Mas aquele que o aceita, certamente viverá a realidade de Cristo em sua vida, em sua conduta, em seu caráter, em seus dias. Cristo se torna o seu estilo de vida. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Deu para você entender, queridos? Tem dúvida? O Senhor ministrou seu coração? Coloca no chat aí para mim, por favor. O Senhor ministrou seu coração com essa aula? Conseguimos, queridos. Ao montar essa aula, eu pude identificar quantas coisas em mim, como uma voz profética do Senhor, precisam ser mudadas. E essa deve ser, queridos, a realidade do nosso coração. É pegar um entendimento como esse e começar a nos autoavaliar. Se eu estou passando para você isso aqui, é porque essa palavra me quebrou primeiro. Mas, antes de encerrar, finalizar essa aula, eu quero te fazer, queridos, não é um convite. Eu quero te fazer uma convocação. Se você entendeu o quanto nós precisamos, queridos, entender a realidade do céu sobre a terra, e o quão grande e o quão profunda é a nossa responsabilidade acerca do que carregamos, queridos, eu quero te convocar a se inscrever na nossa escola profética.
Queridos, há muito de nós a ser transformado. Precisamos, queridos, ser apresentados diante do Senhor como obreiros aprovados. E por isso eu estou te falando que não é um convite, é uma convocação. Nós iniciaremos, essa é uma aula aberta, ela ficará gravada, será disponibilizada para você, quem está no grupo, será disponibilizada para você juntamente com o material. Mas a nossa primeira aula, né, a nossa próxima aula, trataremos, queridos, de temas e que confrontará o seu coração, mas que também te trará discernimento, entendimento e clareza acerca daquilo que Deus quer liberar sobre a terra. Agora, a pergunta que eu faço para você e deixo aqui, para que você medite nela é: você quer ser participante daquilo que o céu está liberando sobre a terra? Você aceita a responsabilidade de ser um emissário, um anunciador, uma testemunha da realidade, da opinião do céu sobre a terra nesses dias? Se a sua resposta, queridos, dentro do seu coração foi sim, eu te espero na próxima aula da nossa escola profética. Amém? Vamos orar? Vamos entregar esse tempo aí ao Senhor, agradecendo ao Senhor? Vou aproveitar o pastor Cassiano aí, pedir ele para orar. Saga para a gente, irmão. Amém, queridos. Queridos, eu quero que você guarde essa aula no seu coração, debaixo de um entendimento muito claro. Durante muito tempo, o falso profético, ele ganhou força em nosso meio. E hoje, quando se fala a respeito de uma estrutura profética, muitos têm uma certa aversão a ouvir a respeito do profético. É justamente porque os verdadeiros se silenciaram quando os falsos ganharam força. Nós queremos hoje que caminhar debaixo de uma veia profética é carregar sensibilidade a ouvir a voz do Senhor. Essa escola ela não tem como propósito, objetivo te levantar aqui profeta, né? Tem como propósito e objetivo nos tornar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. O mais importante na vida daquele que caminha sobre uma veia profética é o caráter de Cristo nele. Então hoje eu quero orar dentro desse objetivo. Talvez no seu coração você nem deseje fazer parte dessa escola. E nós também não estamos aqui para te forçar ou coagir. A proposta da aula aberta também não é essa. Mas nós entendemos a necessidade hoje das pessoas entender a respeito desse caráter e conduta sobre uma veia profética. E eu quero orar para que seja impresso ao nosso espírito essa palavra e que nós possamos verdadeiramente carregar as marcas de Cristo. Pai, nós queremos clamar ao Senhor na noite de hoje. Sabemos, ó Pai, que em um tempo tão curto houve tantos códigos proféticos violentos que foram liberados. Mas nós queremos declarar, ó Pai, que essa semente ela não seja roubada. Que essa semente, ó Pai, ela caia em uma terra fértil e que, de fato, possamos caminhar em níveis de maturidade e nos parecermos cada dia mais com o Senhor. Pois assim o Senhor nos fez. Sabemos, ó Pai, que de Gênesis a Apocalipse, o desejo do Senhor é se comunicar ao homem. E que haja sensibilidade aos nossos sentidos espirituais. Que seja impresso em nós a tua conduta, o teu caráter, a tua linguagem, o teu modo de pensar, a tua mentalidade, sendo inserido dentro do nosso espírito. Nós proclamamos as tuas virtudes e abençoamos cada um dos nossos irmãos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Arielle. Amém, queridos. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno, ele possa te conduzir em sabedoria e graça do Senhor, tendo esses ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, né, a realidade que o Senhor tem liberado nesses dias. Amém? Que o Senhor alargue os seus celeiros, que o Senhor faça prosperar todos os seus caminhos, que o Senhor abençoe todas as obras feitas por suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. E você diz amém, e eu te espero na próxima terça-feira. Amém? Shalom, shalom.